Olá, estamos começando com mais um podcast. Meu nome é Daisy. Meu nome é Adrielson. Meu nome é Yasmin. E estamos com a presença de Carlos, representando o CRAS do Grotão. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Daisy? Tudo bem, Adrielson? Tudo bem, Yasmin? Muito bom estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Vamos iniciar a nossa conversa falando sobre a juventude. Como você define a juventude? Na minha opinião, Daisy, eu defino a juventude assim, né? Como um dos períodos mais importantes da vida. Porque nesse período que é o período das descobertas, é o período que a gente vai construindo as nossas relações de amizade, é o período que a gente vai pensando na vida e decidindo o que quer ser no futuro. Então, para mim, é um dos períodos mais legais de se viver. Essa pergunta pra mim, eu acho que vai ser pra você também mais fácil. Quais os principais desafios da juventude na atualidade, Carlos? Os principais desafios da juventude, na verdade, são uma pergunta bem difícil, né? Mas vamos lá. Os principais desafios da juventude, na minha opinião, a falta de oportunidade no mercado de trabalho, na minha opinião também, a falta de oportunidade na educação, na universidade, nas escolas públicas. A gente vem enfrentando aí muitas dificuldades com a questão da violência. Sim. Muitos jovens são assassinados diariamente, as brigas entre as comunidades, os problemas e outros problemas. Então, na minha opinião, essa é um pouquinho das dificuldades que a juventude vem enfrentando atualmente. Já que estamos falando sobre juventude e cidadania, qual o papel dos jovens na sociedade, Carlos? Os jovens têm um papel muito importante, né? Se eles soubessem a força que eles têm, né, e utilizassem isso como fortaleza para a sua atuação, a gente teria hoje uma sociedade melhor, digamos. Nós somos a maioria no Brasil, né, de jovens que estamos aí. Porém, muitos não estão ainda empoderados dos seus direitos. E aí a gente vem enfrentando algumas dificuldades. Mas o jovem tem um papel muito importante na sociedade, né? Ele já pode eleger seus governantes, eles já podem trabalhar. Então, isso torna com que os jovens tenham esse papel importante para a sociedade. Para você, quais os direitos do eu que ainda não são respeitados? Os direitos que não são respeitados, né? Então a gente tem o direito à vida, como eu relatei aqui anteriormente, né? Quase que diariamente é só ligar a televisão e você vai ver a notícia que algum jovem foi assassinado, por exemplo. Direito à educação, muitos ainda não têm acesso à universidade nem à escola pública. O direito ao trabalho também, muitos não encontram também oportunidades para trabalhar. Cultura ainda está bem fragilizada também no nosso município, no nosso estado. Então são alguns dos direitos que a juventude tem e que não estão sendo respeitados no momento. No último podcast, falando sobre o ECA, nesse caso, existe algum estatuto voltado para a juventude, para as pessoas que são jovens? Existe, é o Estatuto da Juventude. A grande dificuldade é que A grande dificuldade, na verdade, é que esse estatuto ele ainda não é tão divulgado, assim como o ECA, por exemplo, que a gente conhece, que a gente faz campanha, que a gente comemora o aniversário. O Estatuto da Juventude, ele é mais recente que o ECA e ele ainda não é tão, como é que eu posso dizer assim, popularizado entre as pessoas. Então as pessoas acabam não tendo conhecimento sobre essa lei que garante os direitos da juventude. Certo. Agora, como a juventude é importante para a sociedade? Ela é importante de diversas formas, né? O jovem hoje, ele tem ação, ele tem autonomia, ele tem empoderamento, ele tem articulação através das redes sociais com outros jovens do Brasil e do mundo inteiro. Então, isso faz com que o jovem seja importante na sociedade, entendeu? Então, a gente precisa utilizar mais isso para que a gente possa desenvolver mais nossos ideais, promover uma cultura de paz entre os jovens, entre as comunidades. Isso é um pouquinho da minha opinião em relação a essa sua pergunta. Falamos muito sobre os direitos, mas quantos os que eu falo?
Falamos muito sobre direitos, mas e quanto aos deveres, quais são? E existem? Existem, sim. Assim como para todo mundo, né, nós temos direitos e nós temos deveres. E como jovens não são diferentes. Por exemplo, se a gente tem o direito à educação, então a gente não pode chegar numa escola, por exemplo, e quebrar uma escola e bater nas pessoas e pichar uma parede e quebrar uma cadeira. Então a gente tem o dever de cuidar desse espaço também. A gente tem o dever de votar para garantir a nossa cidadania. A gente tem o direito de respeitar as pessoas mais velhas. Nós temos vários direitos na sociedade e que precisam ser cumpridos também, né, pelos jovens. Para você, existe política pública para a juventude? Já fez essa pergunta já? Não, mas existem sim políticas públicas. O que não existe em algumas vezes é a falta de interesse dos governantes para executar essas políticas públicas, né? Então, o Estatuto da Juventude ele é bonito, ele é rico de informações, porém, nós ainda não temos... Não é levado em consideração, como eu posso dizer, essas políticas públicas, né? Então aí, nós temos, eu até escrevi aqui para lembrar de falar para vocês, nós temos um grande benefício para jovens, que é o ID Jovem, mas é uma política que ela ainda não é tão divulgada e tão garantida entre as pessoas. Então, precisa fortalecer essa política, precisa divulgar essa política para que todo mundo tenha conhecimento. Certo, Carlos. Agora, uma pergunta mais sobre opinião. Certo. O que você mudaria no mundo em relação aos jovens? Que eu mudaria no mundo em relação aos jovens? Essa pergunta é muito dinâmica. A juventude ela é ampla, como eu disse, ela tem múltiplas facetas. Então, eu aconselharia, na verdade, os jovens a atuar, a se empoderar mais, a reconhecer mais esses direitos que têm, a ser o protagonista da sua própria vida e do espaço onde você atua. Então, acredito que com isso a gente vai mudando o mundo, com essas atitudes, com essas ações. 2 tá. Então, quem são considerados jovens segundo o Estatuto da Juventude? O Estatuto da Juventude, ele define jovens, aquelas pessoas entre 15 e 29 anos de idade. Então, todo mundo que está nesse período, nessa faixa etária de idade, é considerado jovem. E para essas pessoas são garantidos os direitos que estão estabelecidos no Estatuto da Juventude. Tá. Para finalizarmos isso aqui, para a gente finalizar, mande uma mensagem para os jovens que estão nos ouvindo nesse momento. Sim. Então, jovens, essa mensagem eu mando para vocês para dizer a importância que estar e ocupar esses espaços, né? Vamos fazer uma união entre a juventude de todo o Brasil, de toda a cidade, para que a gente possa nos fortalecer, nos conhecer, para que a gente possa levar essa juventude e mostrar para a sociedade que nós somos capazes, muitas vezes, em muitas ações e muitas atitudes. Se empoderem dos direitos, utilizem também as redes sociais para fazer coisas boas, para levar conhecimento a outros jovens. Esse é o recado que eu deixo para a juventude. Então estamos encerrando mais um podcast. Então curtam, comentem, Compartilhem. e se inscrevam no canal para mais um podcast. Quero agradecer também a Casa Pequeno Davi pelo espaço. Quero também agradecer a presença de Carlos nesse podcast. E até mais um podcast, pessoal. Também queremos agradecer a todos vocês que estão assistindo e muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Tchau! Tchau.